Olá a todas e todos, começa agora o Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, pesquisadores, ativistas e outros arteiros conversam conosco sobre temas da atualidade. Este programa é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Em 1945, foi criado no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro, pelo ator Abdias Nascimento. O TEM foi uma das principais experiências culturais e intelectuais brasileiras e possibilitou a presença negra e de temas negros na dramaturgia brasileira. Abdias Nascimento foi importante ativista na luta contra o racismo. Organizou a primeira Conferência Nacional do Negro, em 1945, e o primeiro Congresso Nacional do Negro Brasileiro, em 1950. Entre 48 e 50, o TEM publica a revista Quilombo, voltada às temáticas afro-brasileiras. Para falar sobre esse tema, Farofa Crítica recebe Eliane de Souza Almeida, jornalista, doutoranda pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Eliane faz parte também do projeto Censura em Cena, do Observatório de Comunicação, Censura e Liberdade de Expressão. Eliane, agradecer por você ter aceito nosso convite, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Abdias Nascimento, que é o tema da sua pesquisa, né? Quem foi Abdias, a importância do Abdias para o teatro brasileiro? Bom, a minha pesquisa ela está ligada aos processos de censura e silenciamento das peças do Teatro Experimental do Negro, que foi um grupo criado pelo Abdias do Nascimento. Foi em 44, não é isso? O grupo foi criado em 45, na 45, no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Tá. E eu trabalho mais com as peças que foram... com a tentativa de apresentação dessas peças aqui no estado de São Paulo. O Abdias, ele foi um cara que ele já era incomodado desde muito novo. Ele nasceu em Franca e ele era de família oriunda da escravidão. Então, ele nasceu em 1914. Certo. Então, muito recente a abolição. Os avós, a segunda geração já após, né, sim, a abolição, né? E a mãe dele era ama de leite nas fazendas do entorno. Ele tinha outros irmãos, mas era ele quem ia com a mãe para a casa desses fazendeiros. E aí ele acabava virando o brinquedo das meninas. E aquilo incomodava ele, mas ele acabou fazendo boas amizades, que foi o que deu para ele a possibilidade de estudar em escolas que deram para ele um pouco mais de informação do que as outras pessoas negras em Franca tinham. O pai dele tinha muito medo do que pudesse acontecer com ele, porque havia o caso de um rapaz da região que tinha saído da cidade para fazer medicina e ele nunca mais voltou. Então o pai dele tinha muito medo que o Abdias se perdesse no mundo. Eu acho que ele era meio visionário, né? Imaginava que Abdias podia. E de fato, Abdias com 16 anos resolveu que Franca tinha pouco para oferecer para ele. Ele foi contador em algumas fazendas, isso com menos de 15 anos. E aí, com 16, ele falou, ok, tem pouca coisa para mim aqui, eu quero ser mais. Conhecia a história de Luiz Gama na luta contra a escravidão e contra o racismo. E aí ele se espelhou muito em Luiz Gama, que também era muito contemporâneo, se a gente for pensar que Luiz Gama morreu no final do século XIX, né? Isso. Então ele devia ser uma pessoa bastante... E ele tinha circulado por aquela região e tal. E aí, inspirado nesse processo do Luiz Gama, ele resolve que ele não vai ficar vivendo daquela forma, porque ele já entendia que era um problema racial. E aí ele se inscreve no Exército Brasileiro, falsifica a própria identidade, porque ele tinha que ter 18, e ele tinha 16, e aí ele vai para o Exército. No Exército ele cria um jornal de esquerda, uma tendência de esquerda chamado Recruta. E aí ele começa a se politizar. E aí ele começa a namorar com a esquerda, com a direita. Ele começa a perceber certas coisas na questão. Porque esse interesse dele por essas ideias esquerda, progressistas, veio de onde, assim? A partir de qual foi a referência dele? Era pura curiosidade. Certo. Era pura curiosidade. Não foi a formação que ele teve, não. Foi ele. Não foi a formação. Certo. Ele começa a perceber, na verdade, quando ele vem para São Paulo para estar no Exército, ele começa a conhecer outras pessoas, porque ele sempre foi muito engajado. Então ele sabia ler e escrever, o que já colocava ele na frente de muitos negros dentro do Exército. E aí ele começa a se relacionar com pessoas politizadas. E aí ele primeiro conhece dentro do Exército essas pessoas mais politizadas e depois ele se aproxima do movimento negro. Então ele vai se moldando e conhecendo e experimentando, porque
sinceramente, na caminhada que eu tenho feito em relação ao teatro experimental do negro, eu não consigo dizer que o pensamento do Abdias é um pensamento de esquerda. Pelo menos, Por quê? pelo menos não na esquerda. Tradicional. Assim, É. Tá. O Abdias, ele era. Quando ele cria o teatro experimental do negro, o incômodo dele era justamente uma falta de uma intelectualidade negra capaz de mudar a sociedade ou o pensamento da sociedade através da arte, porque a gente não tinha acesso a essa arte e o teatro era uma arte de elite. Então a gente não tinha uma elite, portanto era quase impossível que a gente acessasse. O incômodo do Abdias em relação ao teatro se deu quando ele era jornalista, contador, ele assoviava e chupava bacana, gente. Ele fazia muita coisa. Quando ele decide sair do exército, ele participou da Revolução de 32, conheceu um monte de gente importante nesse processo. Quando ele resolve sair do exército, ele se engaja mais na questão política. E aí, enquanto jornalista, ele se junta a alguns poetas e também jornalistas que formam, então, a Irmandade Santa Orquídea. E eles resolvem fazer uma incursão pela América Latina. E aí, enquanto eles fazem essa incursão, eles conhecem muitas coisas dentro do Brasil, na região norte, que é por onde eles saem, e depois eles vêm pela América Latina. E eles escreviam matérias, eles eram pagos pelos jornais locais e alguns jornais aqui de São Paulo, para fazer matérias sobre a situação política nesses locais. Entendi. E aí ele vai conhecendo Problemas, né? os problemas. E ele começa a perceber que existe uma movimentação das comunidades indígenas no sentido de se fortalecer enquanto cultura. E o movimento teatral muito forte, engajado nessa transformação social. E ele estava em Lima e aí ele vai assistir uma peça de teatro chamada O Imperador Jones, do Eugênio O'Neill. E aí ele vê que os artistas que faziam os papéis negros eram todos pintados. E aí ele fala, ué, como assim? Como que não tem pessoas negras prontas para serem? E aí esse incômodo nele cria esse desejo de... Ele percebe, na verdade, que o teatro pode ser uma boa ferramenta no sentido de transformar a situação do negro no Brasil. E aí ele começa a estudar mais sobre teatro. E aí ele passa um ano, acho que no Chile, fazendo um curso, onde ele se prepara, vai buscar informação de como ser diretor teatral, como escrever peças de teatro, como é que funciona a questão teatral. E aí ele volta para o Brasil. Só que aí ele volta para o Brasil e ele é tido em 43. O Exército Brasileiro convoca o Abdias. Já para a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Sim. E ele não aparece porque ele está passeando pelo mundão. E aí ele é tido como desertor. Quando ele põe o pé no Brasil, ele vai preso. E aí ele fica 2 anos, de 43 e 44, ele fica preso aqui em São Paulo, no Carandiru, onde ele aplica dentro do presídio as técnicas de teatro que ele aprendeu. E aí ele cria dentro do Carandiru o teatro do sentenciado. E aí quando ele sai em 45, ele já tinha conseguido experimentar essa ferramenta de transformação lá dentro. Dentro do presídio, ele conhece muitos políticos de esquerda. Estavam presos, né? Que estavam presos políticos. E aí ele começa a se apropriar, então, também desse olhar da esquerda. Mas ele consegue entender que nem direita nem esquerda conseguem olhar para as nossas questões de forma pontual. E eu concordo bastante com ele nesse sentido também. Por mais que a gente tente, na atualidade, eu não consigo perceber nem direita nem esquerda. Eu percebo que a esquerda tem uma abertura, uma sensibilidade maior para falar das nossas questões. Até por conta dessa questão da igualdade, né, que eles apontam, né? Tudo Sim, isso. mas eu não entendo a esquerda como, de fato, abraçando para ajudar a gente a resolver esse problema que é estrutural, que é uma coisa que a gente tem conversado. Porque você acha que a esquerda brasileira ela é muito eurocêntrica? Você acha que há uma tentativa de copiar esse modelo da experiência europeia, do socialismo para o Brasil, e por conta disso... Porque, por exemplo, assim, quando você pega as discussões, né, que tem sobre a rebeldia do trabalho no Brasil, ela sempre começa a partir das greves anarquistas
do início do século XX, né? Sim. E pouco se fala, por exemplo, da rebelião do trabalho dos quilombos, né? Pois é, das Então, rebeliões de Senzala. Então que... o negro desaparece, né, da história Sim, da luta de classe no Brasil. exatamente, a gente simplesmente desaparece, nós não somos citados. É como se a gente não fizesse parte dessa estrutura. E estamos aqui, somos os primeiros trabalhadores não pagos, de trabalho forçado. E que, por conta disso, entrava em processo de rebelião. O que eu entendo, pelas coisas que eu tenho estudado e tenho visto, a minha percepção é de que a nossa esquerda está bem perdida também. Nem tanto para a esquerda da década de 50, 60, quando de alguma forma a gente conseguia se colocar e ter bandeiras mais concretas, eu percebo que a gente está meio sem saber se nós somos esquerda ou se somos centro-moderados, sabe? Ou minimamente oposição. Essa é uma crise minha atualmente, porque eu... Acho que todos nós somos nessa situação. creio, eu me reconheço enquanto de esquerda, mas eu não consigo, por exemplo, dizer que eu não quero ter a minha casa própria. Sim. Porque eu sou produto de uma sociedade capitalista. Então, eu entro em crise comigo mesma, porque, ok, que esquerda é essa que se você quer fazer parte do processo de propriedade privada? Então, é uma crise. Mas quando a gente fala da questão racial, eu ainda percebo que a esquerda está mais sensível às nossas questões, no sentido de estarem abertas a nos ajudar a construir essa nova estrutura para que a gente consiga atuar politicamente. A direita está fechada total para isso. O que eles fazem é pegar as nossas pautas e transformar em pautas deles, e a gente começa a falar por eles e a gente fica sempre de lado. Então, assim, direita jamais. E extrema-direita é pior ainda, né? Pois então, gente. Aí não tem jeito, e aí fica bastante complicado. O que eu percebo com o Abdias é que ele encontra, ou ele busca, um caminho do meio, como diria Siddhartha Gautama. Né? O primeiro Buda. Encontremos o caminho do meio para a gente tentar minimamente trazer à tona a discussão. E aí ele faz grandes parcerias, mas ele só consegue ir para o palco em 45 por causa das parcerias mesmo. Certo. O primeiro texto que ele apresenta no Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um texto do Eugênio O'Neill, que foi justamente o texto que causou incômodo a ele. Quando ele estava no Peru, não é isso? Isso. E aí, em 45, quando ele sai do Carandiru, ele correu de São Paulo. Óbvio, né? Lógico. Vai ficar aqui para quê? E aí ele vai para o Rio. Como com a carreira dele de jornalista, então ele já tinha contato com pessoas grandes de todos os meios. Ele era muito assíduo dos bares, e aí ele conhecia muita gente. Ele era muito amigo do Nelson Rodrigues, o que também é um paradoxo, né? Porque o Nelson Rodrigues era uma pessoa extremamente preconceituosa, moralista, conservador. Mas Abdias... Mas o Rodrigues é amigo também da Pagu, né? É uma coisa muito interessante, né? Gente, ele é uma pessoa contraditória. Ele é. Aliás, adoro as coisas que ele escreve. Justamente por conta dessa contradição, ele olha para as coisas de uma forma e ele fala daquilo. Você percebe que ele está, ao mesmo tempo que criticando, alfinetando também. Sim. Então, cutucando, eu gosto... Enfim. Precisamos de conservadores, mais conservadores assim hoje, né? Sim, porque afinal de contas ele dava um jeito de criticar inteligente, também. Né? Então, ele era muito amigo do Abdias. E aí ele escreve uma peça chamada Anjo Negro. E o Anjo Negro tinha um personagem principal, que era um médico, que foi escrito pensando no Abdias. Era pro Abdias entrar no palco com aquela peça. E a censura simplesmente vetou a participação do Abdias na peça. As peças do Nelson Rodrigues serem censuradas e proibidas, isso já era uma coisa bastante comum. Ele já sabia que ia dar problema, que a sociedade ia botar a boca no mundo e tal. Mas nesse caso específico, eles não queriam que o Abdias fosse o ator principal da peça. Não queriam um corpo negro no palco do Teatro Municipal. E Abdias já tinha sido preso, então assim, existia toda uma questão moral por trás disso. Abdias, em 48, faz uma matéria no jornal Quilombo,
fazendo uma entrevista com o Nelson Rodrigues. Esse jornal, ele criou, não foi? Foi. Foi, É uma produção do Teatro Experimental do Negro. Certo. Na verdade, tudo que acontecia, tudo que o Abdias criava depois, vinha dentro do grande guarda-chuva Teatro Experimental do Negro. Tá. O TEM tinha escola de alfabetização, tinha escola dramática, onde eles usavam o sociodrama e o psicodrama para treinar as pessoas, para alfabetizar. Então, o teatro era um método de alfabetização. Eles usavam os textos clássicos, participação de grandes intelectuais. O Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos estavam sempre muito próximos de Abdias. Abdias conseguiu fazer Gilberto Freire explicar o que era democracia racial num texto dentro do jornal Quilombo. Então, ele explicou, o Gilberto Freire? Não convenceu. Não é. Mas eu acho incrível como o Abdias buscava, ele se posicionava contra, mas ele deixava o cara dizer o ponto de vista dele. Ele criava os espaços de diálogo, né? Sim. De contar, discussão. Então por mais que ele fosse... Porque era bravo, ele era pequenininho, mas era bem bravo. E por mais que ele se posicionasse violentamente, violentamente de verdade em alguns momentos, ele tinha essa abertura para o diálogo com todos os lados. Por isso que fica difícil de você posicionar ele dentro de uma caixa de direita ou de esquerda. Certo. Ele conversava com os grandes intelectuais europeus. Albert Camus veio ao Brasil e ele apresentou uma peça do Camus para ele. Certo. Ele se envolvia com as questões raciais em relação aos norte-americanos. Ele iniciou um processo de aproximação com as universidades norte-americanas, tanto que Ruth de Souza foi para a Universidade de Howard, em Washington, para fazer um curso de arte dramática lá. Ele se aproximou do Langston Hughes, que era um grande diretor teatral negro, norte-americano também. Então, fico me perguntando com que braços e pernas, que não existia internet naquele momento, que ele conseguia todos esses contatos, né? E aí, nessa caminhada, uma coisa que eu achei interessante, que eu descobri e que a gente pouco tem noção, é a proximidade do Abdias com Augusto Boal. Isso você comentou comigo em outro momento, né? Sim. O Boal do Tantão Proibido tinha uma aproximação. Como é que foi a influência dele pro Boal? O Boal foi fazer faculdade de Química. Ele sempre foi apaixonado por teatro, mas o pai dele era padeiro e o pai dele queria que ele fosse doutor em qualquer coisa. Tinha que ser doutor. E para ele, português, né? O pai dele era português, doutor era fazer faculdade. Na época, a engenharia química te dava o grau de doutor assim que você terminava o curso. E aí ele fez o curso de Química. Só que dentro da faculdade de Química, ele estava entediadíssimo e aí ele entra para a eleição da organização dos alunos, eu esqueci como é que a gente chama. Tá. Bem, enfim, associação dos alunos dentro da... E aí ele fica responsável pelo núcleo cultural disso. Ele passou a ser coordenador. É do centro acadêmico, é isso? Não. Isso, centro acadêmico. isso. E aí, no centro acadêmico, ele era diretor de cultura dentro da universidade. Aí, abusadíssimo que ele era, a primeira palestra que ele inventa é com o Nelson Rodrigues. E aí ele consegue trazer o Nelson Rodrigues para a universidade, todo feliz e tal. Foram 9 pessoas. Nossa. E ele ficou arrasado, não sabia o que fazer. O Nelson Rodrigues pega ele e leva para o Vermelhinho, para o boteco lá onde... E aí ele conhece o Abdias do Nascimento. E aí ficaram os 3 de conversa, tá? Mas o Abdias não era bobo nem nada. Percebeu que o menino tinha vontade e tal. Primeiro começa a conversar sobre a questão racial, porque o Boal morava na Penha. Tá. No bairro da Penha, onde hoje tem o complexo da Vila Cruzeiro, que é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro e tal. Então ele já tinha um contato com a comunidade negra. Ele fala disso na biografia dele, né? Hamlet e o Filho do Padeiro. Ele fala dessa... Só que ele não conseguia entender essas questões, porque como ele vivia na casa dessas pessoas, as pessoas estavam sempre na casa dele também, ele não entendia muito essa questão do racial e tal. Ele não tinha uma consciência nesse sentido. Foi Abdias, em conversa com ele tinha 18, 19 anos quando ele conheceu Abdias. E Abdias já tinha
quase seus 40, 30 e poucos anos. E aí, então, o Boal dizendo do desejo dele de escrever, o Abdias querendo pessoas que ajudassem ele a escrever pro TEM. Então, começa uma grande amizade. Bom, o Boal queria mesmo era fazer teatro, e aí ele se inscreve, além no curso de pós-graduação, num curso de diretor de dramaturgia. E aí o Abdias dá. Só que ele foi para uma universidade negra. O Abdias faz uma carta dizendo que o Boal estava indo representar o Teatro Experimental do Negro. E aí é com essa carta que ele é aceito no curso. Então passa 2 anos nos Estados Unidos, criando uma série de pontes que acabam abrindo a porta para o Teatro Experimental do Negro nos Estados Unidos. Então o Abdias mantinha o Boal municiado com fotos, com as notícias do que aconteciam aqui no Brasil em relação ao teatro. E o Boal vai aprendendo com esses homens negros o que é esse teatro mais engajado. E aí, quando ele volta em 58, ele vai começar a trabalhar com o teatro de arena, e aí acaba deixando o TEM de lado, mas outras pessoas escrevem para o TEM e tal, mas cria-se uma relação de irmandade muito grande entre os dois. E pouca gente sabe disso, né? Pouquíssima gente fala sabe o Boal uma disso. coisa e o Abdias outra coisa. Assim, Eliane, essa experiência do TEM, né, que é uma experiência importante, né? Hoje, você observa que há uma preocupação de um resgate dessas obras, as peças do Abdias, por exemplo, elas têm sido reencenadas. Como é que você está enxergando hoje essa recuperação dessa produção rica aí que tem do Abdias? É pequena, é difícil? Como é que tem sido? Parece que o Itaú Cultural fez até uma mostra recentemente, né? O Itaú Cultural fez a ocupação Abdias, e aí leram alguns trechos de algumas poesias escritas por ele, porque ele menino fazia muita coisa. Artista plástico também, depois de um certo tempo passou a pintar. Mas assim, falando das peças. Primeiro que o Abdias escreveu poucas peças. Ele escreveu Sortilégio, em 51, que só foi encenado em 57, justamente porque passou por 3 processos de veto. 2 processos ela foi vetada totalmente, no terceiro ela foi liberada para uma única apresentação no Teatro Municipal, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Mas foram processos bastante longos. Você fala veto à censura mesmo? Sim. Tá. E Sortilégio, até onde se sabe, a gente teve em 2015, 2016, teve uma leitura dramática feita pelo Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura aqui da USP, com parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC, uma leitura dramática, e a peça foi apresentada no Rio de Janeiro, ainda com ele em vida. Ele morreu em 2014, eu acho que foi tipo 2010, 2011, mas dentro de universidades. Nada que fizesse com que as pessoas conhecessem de fato o conteúdo da peça. Na década de 70, quando ele estava na Nigéria, ele escreve Sortilégio 2, e aí ele já tinha o contato com o universo feminino por conta da Elisa Larkin, né, a viúva dele, que é feminista, que estuda essas questões de feminismo, e aí ele insere, então, ele muda um pouco o perfil, e aí ele começa a valorizar o papel da mulher dentro da peça. Sortilégio 2, ela tem uma vertente diferente. Então não são muitas peças que ele escreveu, não. Ele escreveu Sortilégio 1 no tempo do TEM, Sortilégio 2 já não existia mais o TEM, foi só um resgate mesmo, uma tentativa ainda de produção teatral. Mas a maioria dos autores que escreviam para o TEM eram brancos. Então, a sensibilidade era uma sensibilidade de amigo que entende que existe um problema. Mas eu ainda estou no processo de análise do conteúdo dessas peças, mas o que eu percebo nelas, muitas vezes, é uma reprodução dos estereótipos que não ajudava o TEM
no objetivo que o Abdias tinha. Ah, entendi. Então ainda as peças, por serem brancos que escreviam, ainda não... Sim, porque tá. na verdade a gente tinha um problema muito sério que era de ter autores com credibilidade para poder Certo. emprestar esses nomes para o TEM. Entendi. O Lúcio Cardoso, por exemplo, foi uma pessoa que escreveu um texto para o TEM e depois ele saiu dizendo para o mundo inteiro que ele tinha criado o TEM. Você pensa no tamanho da confusão que ele arrumou com o Abdias. Então, assim, os textos que o Abdias apresentava eram o texto do O'Neill, do Langston Hughes. O Nelson Rodrigues apresentou depois o Anjo Negro, mas não com ninguém do TEM, mas a peça foi para o palco, mas o TEM foi completamente tirado do processo. O Milton Gonçalves tem uma peça chamada Sucata, que ele também tentou, utilizando o pessoal do TEM. Agora, são peças que as pessoas não sabem nem que existiram. Tá. Por exemplo, tem uma peça chamada Pedro Mico, que as pessoas sabem que foi encenada, que se você fala da peça, mas ninguém fala que foi o elenco do TEM que colocou a peça no palco. A gente tem um problema muito sério e é por isso que é importante a pesquisa da questão do silenciamento e do esquecimento desse movimento todo. Quando a gente fala do TEM, mesmo para quem está dentro do movimento teatral, o que se sabe é a importância da existência do TEM para a criação do mercado de trabalho de atores e atrizes negros. Tá. Que, na verdade, o que a gente vê no mercado hoje, que a gente está sempre falando, mas as nossas grandes musas são duas. Né? A Ruth de Souza e a Léa Garcia, que são, de fato, grandes musas e que nasceram a partir do TEM. Mas quem mais? Fica aí o desafio. Sabe? Quem mais? E aí a gente sabe da importância. Durante muito tempo, o TEM ficou esquecido e ficou só nas memórias das pessoas ligadas ao movimento negro, entendendo que eram, de fato, e assim, uma grande... eu não tenho muita profundidade para falar sobre a relação de Abdias com Solano Trindade. Tá. Porque eu sei que existia uma tensão entre os dois, apesar de haver muito respeito. Porque Solano Trindade era um poeta popular e trabalhava com a questão do folclore. Abdias achava que trabalhar com folclore, mas nós somos produtores de cultura elitizada também, nós também temos essa capacidade. E aí ele vai por esse outro lado. Mais intelectualidade, né? Pouco nessa linha. Uma busca mais concreta da academia. E aí, por isso também que ele é muito criticado, porque ele vai buscar, no formato eurocêntrico, esse caminho para se colocar enquanto negro. Certo. Quando ele vai para os Estados Unidos e ele fica exilado, ele tem mais contato com o pessoal do panafricanismo. Aí, quando ele volta para o Brasil, ele volta a outra pessoa. Então tá, a gente está já encerrando o programa, né? Infelizmente pouco tempo, mas fica o convite para você retornar, falar um pouco sobre o Solano Trindade, né? Acho que é um tema importante aí, né? Acho que uma pessoa, até a Raquel Trindade recentemente, né, faleceu, né? Uma perda grande. E sobre o teatro negro, né? Nós temos aí experiências muito interessantes, né? O Salomão ter feito, sim, coisas incríveis. Eu acho que tem muitas coisas bacanas para a gente conversar, tá? E agradecer a sua presença aqui, né? E vamos ver se na próxima você está aqui falar um pouco mais sobre teatro. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar sendo entrevistada por você. Obrigado. Obrigado. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe o nosso programa nas redes sociais. E para encerrar, uma frase da Carolina Maria de Jesus. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém, nem nos patrões e nem nos políticos. Revoltada eu era, porém escrevia sobre a realidade.